O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória deste grande herói do Evangelho, que é São Filipe Neri. É o Senhor que nos ensina que todos aqueles que se humilham serão exaltados. E hoje nós exaltamos e fazemos a memória de São Filipe Neri, este homem de Deus que nos deu testemunho da sua vida aqui neste mundo, serve de exemplo para todos nós. Tem muitos filmes de São Filipe Neri e que você pode aperfeiçoar, melhorar a sua espiritualidade assistindo esses filmes, que é a biografia
de São Filipe Neri ou que seja de outro santo. Tudo isso serve para o nosso engrandecimento na fé. São verdadeiros exemplos para nós. São esses heróis do Evangelho. E agora é a nossa oportunidade. Então Deus está nos dando a oportunidade de também fazermos a diferença neste mundo, de sermos seus discípulos missionários, servos da esperança, porque nós almejamos a glória, não a glória que esses dois apóstolos perguntaram e pediram para Jesus, que é Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles pedem no sentido do messianismo de Jesus, que era aquilo que os outros gostariam e que Jesus, o nosso Deus, veio mostrar um caminho totalmente diferente, que era ocupar o poder público, e ali ocupando o poder público, que pudesse derrotar, eliminar todos os inimigos dos judeus. Que isso fosse com arco e flecha. Mas não é isso o messianismo de Jesus. O nosso Deus não veio para isto. Então eles, neste momento que nós ouvimos esse trechinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, Jesus, juntamente com os seus, está descendo para Jerusalém. E nós sabemos o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. E Jesus, ele aproveita para contar, prepará-los do que vai acontecer com ele. Porque Jesus tinha acabado de dizer para eles que era preciso renunciar, que a renúncia faz parte. Então aquele que deixou seu campo, a sua família, seus parentes, que o Senhor vai conceder muito mais, 100 vezes mais, mas com perseguições. E agora Jesus está conversando de novo com eles e dizendo o que vai acontecer com ele. Se vai acontecer com perseguições, então o Senhor já está preparando o coração deles. Mas nós sabemos muito bem, meus queridos irmãos, que nem sempre o ser humano está antenado naquilo que o outro está falando. Nós chamamos de distração. Muitas vezes você vem à missa, à igreja, e se distrai com uma facilidade tremenda. Talvez no seu local de trabalho se distrai, numa reunião, seja na escola, seja com a sua própria família, você distrai e o pensamento voa. O pensamento ele só voa diante daquilo que tem dentro de si. Entendeu? Eu só vou pensar aquilo que tem dentro de mim. Então são aquilo que está cheio a minha mente. E é nessa hora que você tem essa facilidade para distrair, se não se educar. É preciso um grande exercício de policiamento para que você possa ser uma pessoa centrada e não deixar com que o pensamento vague ou voa em determinados momentos da sua vida. Foi o que aconteceu com esses dois homens. Jesus está falando do que vai acontecer com ele, indo para Jerusalém, que ele vai morrer.
Então Jesus está contando, né? Então o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos, vão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Os dois que estavam realmente fora da casinha, fora do contexto da conversa, é aquele que entra no meio e que fala uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Isso já aconteceu contigo, seja de um lado, de uma forma ou de outra. Aí que você pisa na bola, dá o maior furo. Aí os dois perguntam, fala para Jesus, né? Mestre, nós queremos fazer uma perguntinha para o Senhor, né? O Senhor é o nosso mestre, então nós queremos saber, quando o Senhor estiver lá no seu reino, lá na glória, ocupando a prefeitura de Jerusalém, vamos dizer assim, só para você entender, né? Lá o governo de Jerusalém, o Senhor nos coloca um de uma direita, outra à esquerda, porque nós queremos nos beneficiar, né? Nós somos os teus seguidores, estamos aqui, então nós estamos dispostos também, nos beneficiar, seja financeiramente, já não sabe os benefícios, né? Que olhando para o tempo de hoje, nós vamos ver que muitas pessoas ocupam esses cargos porque querem serem beneficiados, exaltados, né? Querem que outros o sirvam, que o reconheçam como autoridade suprema. Tem um punhado de coisa por trás de tudo isso, que são também os interesses humanos, porque o ser humano ele quer aparecer sempre. Quando ele não tem um referencial na sua vida, que é Jesus Cristo, ele quer aparecer. E hoje é uma facilidade tremenda para se aparecer, né? É através dos meios virtuais, as postagens que fazem, e eu acho interessante que são tudo postagens bonitas, maravilhosas, né? As pessoas aproveitam para fazer uma melhoria na sua aparência, então sempre mostra aquilo que está vivendo ali naquele momento da foto. Então faz um selfie todo sorridente, maquiado, e aí a gente nem imagina, né, que a pessoa está no fundo do poço, mas ela quer aparecer, ela quer mostrar, e com isso nós as pessoas acabam entrando em prejuízo, porque poderiam ser ajudadas e acabam não sendo ajudadas, e depois o que acontece, meu querido irmão, como aconteceu aqui no grupo? O mimimi. Aí nós vamos ter muitas pessoas milandrosas, fracas. Aí você fala alguma coisinha, já é cheio de milindro, já chora, já começa ali falando isso, aquilo outro, porque está fora da realidade, não está dentro do contexto em que vive. Está aparecendo os dois aqui neste momento, está fora do contexto, pedindo aquilo que não é o momento. Aí o Senhor, até muito elegantemente, diz para ele: mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber e a ser batizado no batismo que eu serei batizado? Que é esse sangue que eu vou derramar. Vocês estão dispostos? E eles, fora de tudo, do contexto, né, viajando ainda: podemos, sim, podemos. Desde que o Senhor nos concede esse lugar, nós podemos. Então nós vamos ver que aí Jesus diz para ele que não compete a ele esse lugar. Isso já foi reservado pelo Pai, para aqueles que o Pai acharem que deve ser colocado um à sua direita, outro à sua esquerda.
Depois, Jesus, vendo que causou uma contenda, uma competição ali dentro do grupo dos apóstolos, porque os outros também ficaram cheios de inveja, de ciúmes, os outros também queriam um posto, os outros também queriam ser favorecidos. Aí nessas alturas, é aquilo que acontece na sua vida, por causa de uma coisinha assim, você já acha que Deus não te ouve mais, que as coisas não são mais as mesmas, que o mundo virou de ponta cabeça, para não falar outras coisas que as pessoas costumam falar. E aí ele fica naquela converseiro desnecessário e causando confusão dentro da família, no local de trabalho. Não é isso que acontece? Quando alguém, você diz, você que é mãe, ou você que é avó, ou você que é pai, diz: eu por um acaso saí da sua boca, eu gosto mais deste. Cria uma confusão grande na família. O outro já chora, já acha que meu pai não gosta mais de mim, que minha mãe não gosta mais de mim, que minha avó não gosta mais de mim, que eu sou infeliz, que para que eu nasci. Talvez você já tenha feito isso na tua vida. É por causa desse mimimi, por não ouvir certo e não compreender e entrar na conversa sem ser chamado. Temos que tomar cuidado, meus queridos irmãos. O Senhor, Ele nos ensina a ser homens e mulheres fortes. Tanto é que você sabe muito bem que somente os cristãos morrem dando seu sangue, assim como aconteceu depois com os apóstolos, de forma martirizada, porque são homens, e temos também mulheres, que são corajosos e que morrem por causa do Evangelho, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele você não vê ninguém, fora dele você vê outros matando, explorando as outras pessoas. Mas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos homens e mulheres corajosos, porque Deus nos dá esta força, essa força que é o Espírito Santo, e que São Filipe Neri, algo interessante e curioso da vida dele, numa vigília de Pentecostes, ele orando diante de Jesus eucarístico, e que ele está aqui na capela 24 horas te aguardando, uma visita sua. É necessário vir falar com o meu Senhor. São Filipe, ali na sua oração, vem uma bola de fogo, e essa bola de fogo, que é grande, depois diminui, entra pela sua boca, e depois na autópsia, depois de muitos anos, na sua autópsia vão descobrir o que aconteceu. Inchou o seu coração e quebrou algumas costelas. Ele viveu muitos anos com algumas pontadas no peito, mas não sabiam o que eram. Ele narra tudo isto, mas só vai ver que depois que Deus dilatou o seu coração. O Espírito Santo, ele vem para nos dilatar, ele vem para nos fazer, como o padre dizia nesse final de semana, a sermos águias, a voarmos alto, a olharmos do alto e a ver as coisas belas, e não sermos galinhas. Então esse Espírito
que invade todo o nosso ser e que dilata toda a nossa vida, dilata a nossa alma, assim como fez com São Felipe Neri. Deus também quer fazer conosco. Deus quer que nós sejamos também homens e mulheres corajosos e saiamos desse mimimi, dessas contendas, desses ciúmes, dessa inveja. Deus quer que nós, é o que depois Ele fala e nos ensina, falando para todos os seus naquele momento, e trazendo para nós a realidade do contexto da época, e que serve, porque a palavra de Deus é sempre atual para o nosso contexto. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações, os governantes, as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Vocês sabem o que acontece no mundo, o Senhor está dizendo. Você vive neste contexto, você sabe das realidades políticas, econômicas. Aí o Senhor fala: mas não é assim que é para vocês viverem. Vocês precisam ser grande, e para que vocês sejam grandes, vocês precisam ser servidores, precisa se colocar a serviço do próximo. E nós sabemos muito bem, meu querido irmão, que a partir do momento em que nós nos colocamos a serviço do outro, e que alguns chamam de trabalho voluntariado, e que a igreja coloca como serviço, que é algo natural da nossa vida de cristãos. Nós fazemos isso gratuitamente, naturalmente, todos os dias, sem esperar recompensa nenhuma do meu irmão e da minha irmã, porque quem me dá a recompensa é meu Pai eterno. Então o Senhor vem dizer que nós precisamos nos colocar a serviço, e aquele que se doa, que se entrega, é uma pessoa feliz. Então o Senhor está dizendo: quem quiser, você quer ser o primeiro, ocupar lugar comigo, estar à minha direita, à minha esquerda, então você seja escravo de todos. E nós entendemos o que é ser escravo. Escravo é aquele que não espera a recompensa. Escravo é aquele que trabalha e se coloca a serviço sem esperar recompensa nenhuma. Então o Senhor está dizendo que nós somos chamados a nos colocar sempre à disposição do outro, porque Ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir a todos nós. O exemplo é o próprio Cristo. Somos cristãos. Cristão significa que nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu sou cristão, Ele ensinou como você deve viver. É Ele mesmo que nos diz: eu não vim, eu tinha tudo para colocar vocês a meu serviço, porque eu sou o Rei do universo, mas eu vim para servir. E aí na última ceia, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos seus discípulos e dizendo para nós: eu vos dei o exemplo, do mesmo jeito que eu fiz, vocês também têm que fazer para os outros. A felicidade está em servir. Aí está a felicidade, quando nós nos colocamos a serviço do próximo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos colocar a serviço, a exemplo do Mestre Divino, que veio hoje nos ensinar que precisamos sempre estar atento às coisas que acontecem na nossa volta, que não sejamos homens e mulheres distraídos,
homens e mulheres fora da casinha, que pisa na bola o tempo todo. Não, esse não é o papel dos cristãos católicos. Os cristãos católicos sabem muito bem aonde eles estão, o que ele faz, o que ele fala, qual é a sua vocação, qual é o seu testemunho. Sabemos muito bem quem somos. Nós não temos Alzheimer espiritual. Porque se existir algum na comunidade que tem Alzheimer espiritual, aí é nosso dever de fazer a correção fraterna e dizer para esse irmãozinho: você está fora da casinha, não é assim que é chamado a viver. Esta não é a vida, você não está dando testemunho de vida cristã. Então nós precisamos fazer a correção fraterna para que o meu irmão também seja uma pessoa edificada aos olhos de Deus e da comunidade cristã. Que Nossa Senhora, a nossa Mãe Aparecida, continue nos iluminando na nossa caminhada, nos carregando no colo, nos confortando para levarmos os baques da vida, que temos aí muitas batalhas para ser vencidas a cada dia, e só vamos vencer em nome do Filho da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.